vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 1, vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 3, Tessalonicenses capítulo de número 1, vamos estar lendo também verso 1 até o verso de número 3. Vamos então para a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo na versão NVI, é isto, né? Colocaram aí na tela. Então eu vou ler convosco aqui na tela, na projeção também, na versão NVI, que é uma das versões que eu queria pensar com vocês aqui hoje. Ok? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Presta atenção, 2 pontos, veja ali. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo o versículo 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Oramos agora para que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha nos ministrar através desse texto que acabamos de ler, que o teu Espírito Santo fique à vontade para trabalhar aqui, para agir. Deus, que o Senhor nos dê a capacidade, nós que estamos aqui no presencial, nesse segundo culto, aqueles que estão em casa, na transmissão online também, que o Senhor venha, Pai, tocar cada vida com teu poder, com graça, com unção, e que nós estejamos sendo impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Quinta-feira, para você que estava aqui, ou você que estava em casa, eu comecei a falar sobre este texto. Comecei a falar e eu quero continuar com este tema, marcas de uma igreja com propósitos. Hoje, então, vamos continuar. Começamos na quinta e eu continuo hoje falando sobre marcas de uma igreja com propósitos. Eu falei nesse tema e eu vou continuar, só que agora fazendo uma abrangência maior e olhando agora para uma realidade também um pouco distinta. Eu falei principalmente algumas ações aqui também locais. Eu quero ir para algumas ações a nível de nações, a nível, portanto, de mundo, que nós temos podido fazer também como uma igreja com propósitos. Aqui nesse texto que acabamos de ler, nós vemos um testemunho claro. Aqui Paulo escreve esta carta e aqui ele endereça então esta carta a uma igreja. E ele está, portanto, testemunhando a respeito desta igreja diante de Deus. Olha que fantástico. E Paulo pensa realmente em alguém comprometido com um propósito. Era Paulo. Pensa em alguém que era o tempo todo comprometido, focado, um homem de propósitos. É esse Paulo, que já era um homem de propósitos quando era Saulo. Quando virou Paulo, então, aí o negócio então ficou, como diz o pastor Elias Dantas, maravilha das maravilhas. Paulo, antes de ser cristão, ele perseguia os cristãos. Mas por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele era Saulo, ele entendia que o cristianismo era uma seita. Ele entendia que os cristãos da época faziam parte de algo que não cabia na sua religião, não cabia no histórico religioso, enfim. E ele então tinha um propósito, ele era focado em perseguir os cristãos. Mas aí
ele teve um encontro com o Senhor. Literalmente, Paulo foi daquele que caiu do cavalo mesmo, né? A gente tem a expressão, né? E Paulo, ele tem um encontro com o Senhor, ele chega à cegueira, ele fica até mesmo cego, porque ele tem um encontro com Cristo. Ele tem uma visão, ele tem uma aparição, enfim, ele tem, portanto, um momento incrível pessoal. E aí então ele tem a revelação de quem é Jesus. E aí, meu irmão, aí ele entendeu que na realidade havia algo muito além do que a religião. Ele entendeu que tinha algo muito maior do que a religião. Então, Paulo, agora, ele passa, portanto, a viver com um novo propósito. Já não era mais o propósito da religiosidade. Agora ele passou a ter um propósito de um relacionamento vivo com a pessoa viva de Cristo Jesus. E Paulo, então, ele é alguém que nos ensina a respeito do que é ter propósito e de seguir em frente com determinação, com propósito. E aqui, nesse momento, Paulo está testemunhando de uma igreja, e ele está dizendo desta igreja, ele está falando, e o versículo 2, ele fala: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-nos em nossas orações. Olha que interessante, ele fala que ele dá graças pela igreja, e ele menciona até mesmo diante de Deus, porque se é em orações, para quem ele está orando, está falando com quem? Com Deus. Então até mesmo para Deus ele está falando: Senhor, olha para essa igreja, Senhor, olha para a igreja que está em Tessalônica, olha para os irmãos, para os nossos irmãos tessalonicenses. E eu fico pensando, irmãos, a respeito de que, o que seria se estivesse falando a respeito da igreja em Jersey, da Missão Cristã Portuguesa? O que seria que o Senhor estaria falando, portanto, aí, a seu respeito, você de outro lugar, da sua igreja? O que o Senhor estaria falando? Não é? Ou Paulo falando aqui, no caso, para o Senhor, aliás. Então, o que estaria falando? E aqui, então, Paulo testemunha, e eu quero pensar nessas 3 marcas hoje com você. Mas antes disso, eu queria que a gente pensasse uma frase, já que estamos falando de uma igreja com propósitos. Eu queria que nós pensássemos nessa frase, que já temos aí preparado. Por favor, coloquem aí para nós. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Portanto, a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que eu vou simplesmente, mas a igreja que eu sou. Mas vamos lá, pensando então nas marcas que havia na igreja de Tessalonicenses. Primeira marca, versículo 3, inicia falando então para nós: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado. Aí ele coloca, aqui está na NVI, os 2 pontos, e fala assim: primeira coisa, o trabalho que resulta da fé. Então eu quero pensar neste primeiro princípio, o trabalho que resulta da fé. Irmãos, nós somos convidados a entrar nessa aventura da fé. Nós somos convidados, irmãos, a podermos agora, a não vivermos mais a vida da visão, a vida por vista. Nós somos convidados agora a algo novo, a algo diferenciado. Nós somos convidados agora para deixar o temporal, para nos ligarmos ao que é eterno. E aí nós passamos agora a ter a visão da fé. Nós passamos agora, portanto, a entender que nós não andamos mais pelo que vemos. Nós andamos por fé. Então, nosso trabalho tem que ser de fé, irmãos. Quando o nosso trabalho é de fé, a gente não para diante dos obstáculos. Quando o meu trabalho é de fé, eu não vou parar porque alguma coisa me disse não dá para você continuar. Eu não vou parar por causa de uma pandemia. Nós estamos sendo igreja e precisamos ser igreja no meio desta pandemia.
Eu preciso manter o meu trabalho de fé. Eu não posso me entregar nesse momento a uma realidade, claro, de uma problemática que é óbvia, que está aí e que, como nós aqui mesmo estamos tendo nossos cuidados, não é? Você está aí de máscara, eu também estava ali de máscara. A gente está respeitando a questão, não é, dos 2 metros, a gente tem que estar fazendo nossa higienização. Precisamos tomar cuidados. Mas você já parou para pensar que o maior cuidado que a gente precisa ter é a gente não andar por vista, mas andar por fé nesse tempo? Você já parou para pensar que nós desde o início falamos que eu entendo que a maior prevenção é a oração. Tem gente que fala que oração não é prevenção. Isso é coisa para quem anda por vista. Tem gente que fala que prevenção é só essas coisas humanas. Não, irmão, prevenção é oração. A oração é a maior prevenção de todas, porque ela já vai tocar no eterno, já vai tocar no espiritual. Ela já vai atrair o cuidado de Deus também, o favor de Deus a nosso favor. A oração vai trazer respostas do céu, irmãos. A oração vai trazer respostas dos céus, vai trazer anjos, queridos, que vão ministrar sobre você, porque a oração me faz estar, portanto, entrelaçado com Deus, estar com Ele. Então, deixa eu dizer, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, tome os seus cuidados. Então, para que você tome os seus cuidados, a primeira coisa que você tem que fazer é ter fé nesse momento, é ter fé. Se você não tiver fé, você vai ter medo. Se você não tiver fé, você vai escutar as notícias, sabe? E vai escutar a notícia falando assim, fique em casa. Fique em casa. E você vai ficar em casa. Só que você vai ficar com medo. Tá? Deixe-me ser claro, eu não estou falando aqui para a gente andar por aí, saindo para o desnecessário. Não é isso. Mas eu estou dizendo algo para você, você precisa nesse tempo viver por fé e não por vista. Se você precisa ir trabalhar, por favor, vá trabalhar. Se você tem a oportunidade, aqui eu abro, a oportunidade de vir à casa do Senhor, por favor, não deixe de vir à casa do Senhor. Sabe, há pessoas que dizem, não, eu não vou, porque está falando para não ficar em casa. Meu irmão, você precisa ter consciência daquilo que você faz. Eu preciso ter consciência, mas entenda, nada que eu faço sem fé vai agradar a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse momento, nesse dia, eu quero animar o seu coração. Por favor, viva com fé. Você que está em casa, que o seu trabalho seja algo que tenha a ver com fé, que não só a nível espiritual, mas a nível também humano, que a gente possa ter fé nas nossas atitudes. Glória a Deus pela fé que está havendo aqui no meio da coletividade. Glória a Deus pelos ministérios que estão trabalhando nesse momento, por exemplo, com nossas crianças, que estão trabalhando com os pré-adolescentes, que estão trabalhando com a limpeza da igreja, que estão trabalhando, gente que não está com receio por causa de um vírus, gente que toma os seus cuidados e sabe que o maior cuidado que a gente precisa tomar é continuar vivendo pela fé. É o maior cuidado que eu posso ter. É continuar tendo fé nesse momento. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Veja este versículo tão claro para nós. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ok? Estamos claros, estamos juntos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Meu irmão, minha irmã, por favor, não fique acuado pelo medo, não fique prisioneiro do medo, não seja prisioneiro. A igreja de Jesus precisa ser igreja nesse momento, irmãos. Tem gente que está precisando de uma palavra de estímulo, de esperança, de gente que tem coragem nesse momento de medo. Tem pessoas que estão precisando de pessoas corajosas. E quem que vai ter, veja bem, não é dos valentões que estão precisando, é de gente com coragem. E coragem é diferente dessa valentia, às vezes, você compreende? Essa valentia, eu posso tudo, eu sou imune a esse vírus. Não, ninguém é imune a nada, coisa nenhuma. O vírus pode pegar qualquer um, certo?
mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, eu sei. Irmãos, eu vou fazer da obra do Senhor, eu sei que eu posso contrair esse vírus por onde eu vou. Não é porque eu vou fazer a obra do Senhor que eu não posso contrair o vírus, não é nada disso. Mas sabe, eu quero fazer a obra do meu Pai, eu quero fazer aquilo que importa, eu quero trabalhar para a eternidade, e por isso eu preciso andar por fé e não pelo que eu vejo. Então pode ter a certeza, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo minhas funções, eu vou continuar, porque eu preciso ser reconhecido como alguém que tem na sua vida, e que vive na sua vida um propósito firme, um propósito claro. Que o Senhor nos ajude a que sejamos uma igreja que tem esta marca. Um trabalho que resulta da fé. Não vamos parar. Não pare por causa de dinheiro, não pare por causa de enfermidade, não pare por causa de um vírus que está por aí e é uma realidade, principalmente no nosso meio agora, aqui em Jersey, que os casos subiram abruptamente. Mas, meu irmão, Deus continua no controle, em qualquer lugar do mundo. Ele está no controle aqui em Jersey também. Ele está no controle onde você está agora. Você que está na transmissão em outros lugares, Ele está com você. Então, continue firme. Há pessoas que estão precisando de nós. Vamos seguindo. Marcas de uma igreja com propósito. Em primeiro lugar, vimos o trabalho que resulta da fé. Em segundo lugar, eu quero pensar um pouquinho sobre o esforço no trabalho motivado pelo amor. Sabe que você podia repetir isso comigo? Esforço no trabalho motivado pelo amor. Está ainda no versículo 3. Depois dos 2 pontinhos lá, nós vimos, portanto, com clareza. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor. Ficamos até aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai para o terceiro princípio. Mas, nesse segundo princípio, irmãos, eu queria pensar sobre esse esforço no trabalho como uma motivação. Eu queria pensar na motivação que temos para nos esforçarmos no trabalho de Deus, no trabalho do Senhor. A motivação que eu tenho para viver o meu dia a dia, e deixe-me dizer, até mesmo me esforçar no trabalho secular, me esforçar com meus colegas de trabalho, com os meus patrões ou os empregados, dependendo aí qual a sua função, o que você faz, o que você é, se você é um empregador, se você é um empregado, se é com seus colegas, enfim, seja com quem for, há um princípio que nós temos que ter a marca de amor, porque o nosso Deus é amor, e tem uma coisa que não pode faltar em nós, é o princípio do amor. Nós estamos cientes de que se eu falo que eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu odeio o meu irmão que eu vejo, eu estou mentindo. A palavra do Senhor fala isso. Eu sou mentiroso se eu falo que eu amo a Deus que eu vejo, mas eu odeio ao meu irmão que eu vejo, né? Não vejo Deus e o amo. Senhor, eu te amo, mas eu não estou vendo Ele. Só que eu estou vendo meu irmão e eu odeio ele. E a palavra fala que eu sou mentiroso. Porque na realidade eu preciso amar o meu próximo, porque a Bíblia fala isso, para que realmente eu seja visto como verdadeiro no meu propósito de amor a Deus. Eu preciso amar ao próximo, eu preciso entender o princípio da palavra. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus tem nos dado condições de vivermos uma vida motivados por algo chamado amor. E o trabalho que eu faço como igreja, irmãos, acima de tudo tem que ser porque eu amo. Porque eu quero demonstrar o amor de Deus na vida das pessoas. Olha esse versículo, esses versículos que já temos preparado aí também, que já está aí, 1 Coríntios 13, 4 a 7. Vamos ver aqui também na tela. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Presta atenção como é o amor. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deixa eu trazer uma frase, pode deixar o versículo aí na tela. E eu quero ler uma frase que Billy Graham certa vez disse. Ele diz assim que a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Irmãos, eu preciso ter esse trabalho motivado pelo amor. E eu quero, nessa segunda parte, eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo. Eu quero, nessa segunda parte, dividi-la em dois princípios. O meu trabalho que eu faço em amor para alcançar os perdidos, e o meu trabalho que eu faço motivado em amor para ajudar o meu próximo, independente de seja alcance ou não, se seja cristão, se não seja cristão, mas principalmente, a Bíblia fala para a gente cuidar dos domésticos da fé, da família da fé. E a gente precisa então cuidar da família da fé. Mas eu preciso ter uma motivação no que eu faço. Então, nesse segundo princípio, eu queria que você dividisse em duas partes. O seu trabalho que você faz, que eu faço, para alcançarmos os perdidos. Mas o trabalho também que eu faço para mostrar o meu amor para quem já é da comunidade da fé. Quem é minha família. Porque nós precisamos uns dos outros. Porque nós temos o dia mau, nós temos o dia difícil, porque nós temos aflições e teremos as aflições. Mas a gente sabe que o Senhor nos deu uma família. Ele falou, por exemplo, para a gente compartilhar as nossas necessidades uns aos outros. Sabe, nós precisamos também ter essa capacidade de ser família. Mas eu queria então pensar com você, primeiro, que eu preciso ter foco de amor para alcançar os perdidos, porque muitas vezes não é fácil. A Bíblia fala que nós somos enviados como cordeiro para o meio de lobos. Então o que você acha? Você é um cordeiro no meio de lobos. Você acha que vai cair assim como uma pena quando você fala a palavra? Vai cair como uma pena, suave. E você, uau, era isso que eu estava pensando. A maior parte das vezes não é assim. Se eu sou enviado como ovelha para o meio de lobos, eu vou ter enfrentamento. Compreende isso, irmãos? Eu terei enfrentamentos, pessoas vão me enfrentar. Qual que vai ser a minha resposta? O amor. O enfrentamento não é meu em relação a eles. Entende? Nós temos falado aqui, eu já tenho falado, por exemplo, sobre a questão da verdade binária. E a verdade binária faz com que eu mostre a verdade, mas eu preciso mostrar a graça. Então, primeiro eu tenho que ter a graça, ser gracioso para poder mostrar a verdade, mas com graça. Primeiro eu manifesto a graça, para depois eu manifestar a verdade. Se eu não manifestar a graça, talvez a pessoa não vai ter capacidade de receber a verdade. E entenda por que eu preciso de graça, porque eu terei enfrentamentos. Porque quando eu compartilhar a palavra, o evangelho, eu terei enfrentamentos na minha família, eu terei enfrentamentos no meio dos meus amigos, mas me entenda isso, eu vou responder a esse enfrentamento, que talvez será até com ódio, que talvez será enfim, com desprezo, enfim, de tantas maneiras, mas eu vou responder com amor e com graça. Irmãos, a gente precisa amar. Então entenda, eu preciso ter essa marca. O amor é paciente, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Então eu quero dizer para você, por favor, não desista de compartilhar a sua fé. Com muito amor, continue buscando os perdidos. É nosso papel ter um trabalho de amor. Que o nosso trabalho seja, portanto, motivado pelo amor. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Mas agora eu vou para o segundo princípio, dentro desse segundo princípio. Eu dividi aqui pensando dentro da questão do meu trabalho a nível do alcance dos perdidos. Mas agora eu queria pensar no meu trabalho com os domésticos da fé. Irmãos, nós temos uma necessidade de entender que existem carências, que às vezes a resposta sou eu. Tem
carências, irmãos, que não são respondidas simplesmente com eu falando assim, eu vou orar, mas às vezes com eu colocando a mão no bolso e podendo repartir se eu tenho algo para repartir. Mas eu quero dizer algo, eu posso testemunhar aqui, que essa igreja, eu quando estou desde quinta-feira em cima desta mensagem, essa mensagem tem estado comigo, desde quinta, estou remoendo ela, Deus tem ministrado o meu coração, e sabe, queridos, eu tenho alegria, eu estava com muita alegria, pensando, já me veio tantos filmes, eu fiz tantos filmes na minha cabeça, no meio dessa mensagem, filmes assim, eu vi os filmes, aliás, de ações, queridos, ações de cuidado, de amor, de carinho, de graça, de partilha, ações, irmãos. Eu fiz um filme, eu vi filmes, eu precisava compartilhar algumas coisas com imagens, de ver uma igreja que tem sido atuante no princípio de ter um trabalho esforçado, motivado pelo amor. Então, eu quero compartilhar algumas coisas. Eu passei, o pastor Fábio ele já preparou aí, com o pessoal da mídia que está aí, nós já passamos no primeiro culto. E eu queria passar, portanto, aí para vocês, eu queria passar algumas coisas. Primeira, eu queria passar a casa de uma viúva que tinha caído. Pode colocar aí, por favor. Olha, esta é a casa da viúva Rita. Ela é viúva de um dos pastores nossos lá de Moçambique. O pastor faleceu no ano passado. Aí veio, inclusive, a questão aquele ciclone, o Idai. O Idai destruiu a casa deles. E ela fica viúva. Imagina, irmãos. Imagina a situação. Então aí está a casinha dela. Pode pôr a outra foto aí, a segunda está mais visível. Podem apagar as luzes, porque agora a gente vai ficar com algumas imagens. Você consegue ver ali do que é feita essa casa? Não sei se você consegue ver aí, barro e palha. Barro e capim. Consegue ver ali? Literalmente, irmãos, e algumas estacas de galhos. Nós não temos tempo para mostrar o vídeo quando entramos. Isso aqui já foi um trabalho de amor que foi feito, não é? A Home Church lá em New Jersey que ofereceu essas coisas aqui, e o pastor Adelino foi lá entregar para eles, creio que foi no Dia das Mães, foi no meio da pandemia. E 2 irmãs aqui de nossa igreja viram o vídeo. Deus tocou no coração delas. Passa, por favor, as 2 próximas fotos. Olha o que Deus tocou no coração delas e o que isso reverteu. Reverteu em uma casa. Reverteu em uma casinha nova para a Rita. Essa foto foi mandada em agosto. A casa não estava construída ainda. E eu creio que já deve estar terminado. Pode passar a segunda. Então, olha o que reverteu isso aqui. Foi fruto aqui. Eu não pedi nada. Eu só estava, na verdade, compartilhando uma ação de amor. E Deus tocou na vida de 2 irmãs, uma delas, inclusive, viúva, para que pudessem contribuir. E essa casinha ser construída. Aí a Home Church também acabou auxiliando para aumentar um pouquinho mais lá. Enfim, irmãos, essa é a igreja de Jesus. Mas eu quero ir avante e mostrar uma outra ação. Eu queria que você visse essas outras fotos. Pode passar, por favor. São 3 fotos, passe as 3. E volte para a segunda. Esta foto, irmãos, você não imaginaria, mas são 2 pastores aqui. Esse pastor que está aqui, na realidade, ele está nessa condição por causa de uma enfermidade. Mas é um dos nossos pastores lá em Moçambique. Pastor Félix Pensa. Aqui do lado é o pastor Adelino, que foi lá. Sabe o que ele foi lá fazer? Ele foi entregar para o pastor Pensa o recurso para que o pastor Pensa pudesse ser tratado por médicos, irmãos. Porque ele estava quase morrendo. Dá para você ver a situação dele aqui? Pode, a foto mais próxima ali, dá para ver um pouquinho melhor. Ele estava bem debilitado. Olha como que ele está aqui.
bem debilitado. Você vê, ele está aqui no alpendre da casinha dele, irmãos. Você vê a situação. Você acha que alguém que mora numa situação dessa, ele teria condições para pagar um médico? Para ser cuidado por alguém? Mas por causa de um trabalho de amor. Não é? Quando eu soube, eles me ligam e falam, olha, o pastor pensa está assim. Eu já mandei os recursos para que o pastor Félix pudesse ser atendido. Irmãos, e eu estou testemunhando isso aqui porque agora, em novembro, quando eu estive lá em Moçambique, o pastor Félix foi um dos pastores que foi ao seminário, porque ele estava curado. Sabe, queridos, é uma ação que nós precisamos entender, é um trabalho de amor que nós precisamos ter. Mas vamos para frente. O segundo, mais agora uma terceira ação aqui. Aqui está o Jeremias. Jeremias é um menino, como você vê aqui, ele está com essas canadianas, porque o Jeremias ele tem um problema nos ossos, ele não consegue ficar em pé, assim sem ajuda, os ossos doem muito, ele tem muita dor, e um dos dias que estávamos lá, ele é do centro Ebenezer, não é? Vimos que ele estava lá deitado, enquanto as outras crianças podiam ter mobilidade, e nós vimos o que está acontecendo aí, não é? O pastor Mozinho explicou o problema dele, e sabe, Jeremias ele tem sido cuidado desde então, não é? Principalmente pela Associação Missionária Jeová Jireh, né, que meu papai, pastor Dário, é o presidente, e eles adotaram Jeremias. E o Jeremias está recebendo remédios, porque ele precisa de um remédio todo mês. Ele está recebendo remédio, além da provisão para o Centro Ebenezer, né? Além de ter alguém que dá de sustento para o Ebenezer, ele recebe o remédio, ele recebe a comida, porque, né, ele mora com sua mãe e os irmãos, e a Associação Missionária Jeová Jireh reconstruiu a casa também que estava debilitado por causa dos problemas de lá, não é? Ele tem uma casinha. E eu trouxe essa foto até pelo seguinte: em novembro do ano passado, quando eu estava lá em Moçambique, eu estava saindo do Ebenezer, da minha visita ao Ebenezer, e de repente eu vejo a mãe de Jeremias, e ela me para assim, eu estou no carro, né, na nossa van, e ela está na sua banquinha vendendo frutas. E a banquinha dela, irmãos, não é uma banca assim, é uma banquinha assim, mais ou menos desse tamanho, de 1 metro, mais ou menos. É uma banquinha também só feita, coberto de palha, entende? Em que as coisas ficam ali em cima de alguma coisa muito simples, ou mesmo no chão, e ela estava ali vendendo. Ela já pegou um saquinho e colocou as frutas ali e me deu aquelas frutas. E talvez, irmãos, aquela fruta seria o dia todo de um trabalho da mãe de Jeremias. Mas ela fez aquilo. Mas pensa no amor, pensa na alegria da mãe de Jeremias. Ela estava querendo demonstrar gratidão. Por quê? Porque é alguém que está sendo alcançado por um trabalho de amor. Mas agora nós temos uma outra história muito linda. E eu creio que está aí a outra foto, conseguiram? Eu trouxe essa foto, vocês conhecem, não é? Pastora Marta Kissivix. Eu tenho um vídeo que eu recebi hoje, esse vídeo, hoje. Do primeiro culto foi um outro, então eu quero esse novo, se foi possível a tempo aí. Eu recebi entre os cultos. Vamos ver esse vídeo, por favor. Alô, meus amados, queridos irmãos de Jersey. Estou passando aqui para dizer que eu estou cada dia melhor, estou agradecendo as orações, agradecendo tudo que vocês fazem por mim, e sei que logo Deus tem feito melhor, e se Deus quiser um dia nós estaremos juntos. Quero mandar um grande beijo para vocês e dizer que eu amo vocês, vocês moram no meu coração, e eu tenho melhorado tanto que é só Deus para fazer isso por mim. E as orações de vocês, continue fazendo, continue orando, continue pedindo a Deus por mim, porque a oração tem muito em seus efeitos. Quero agradecer também as ofertas, quero agradecer tudo que vocês têm feito por mim. Deus abençoe, Deus lhe pague, e que Deus possa derramar bênção recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida de vocês. Um grande beijo a vocês.
Um grande beijo a todos os irmãos. Um grande beijo, pastor Elias, pastora Wanda, pastor Fábio, pastor Isabela. E que Deus abençoe todos vocês aí em Jersey. E um grande beijo. E fiquem na paz do Senhor. Amém. Queridos, eu recebi hoje esse vídeo, agora. E pastora Marta Kissevix é alguém muito, muito importante para nós. Ela fez parte, inclusive, da plantação dessa igreja. Ela vinha para cá com a gente, quando nós não tínhamos nem pretensão de ter igreja, que de ser igreja, no caso, nós tínhamos nossa ideia era apenas cooperar com o evangelho aqui em Jersey. Era esse o nosso propósito. Eu não tinha propósito de vir para cá, e Deus foi orientando e acabamos então por plantar mesmo a missão cristã portuguesa. Essa guerreira é uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Uma mulher que tem as marcas dessa igreja com propósito. Tem essas marcas aqui, desse trabalho que resulta da fé e também o esforço no trabalho que é motivado pelo amor. É uma pessoa que ela ama demais os portugueses. Ela fazia trabalho com a gente em Portugal, passava o mês inteiro fazendo o trabalho, indo de um lado para o outro. E eu quero louvar a Deus pela igreja aqui em Jersey, por ter abençoado a vida da pastora Marta, estar abençoando, não só com as suas orações, mas nesse momento em que ela já se encontra há 1 ano e vários meses, sei lá, 5, 6 meses, aí acamada, que vocês têm sido um suporte até mesmo financeiro para a vida da pastora Marta, e vocês têm demonstrado para ela um esforço realmente que é motivado pelo amor. Então eu quero louvar a Deus, porque no momento em que ela realmente precisa, que ela deixou de ter as suas atividades como pastora, ainda que dependia, né, de suas saídas, inclusive para o seu sustento, vivendo pela fé, e aonde ela deixou de ter as suas ofertas inerentes ao trabalho que ela faz, não é? E de repente ela fica lá, mas o Senhor tem levantado pessoas, e dentre elas eu quero louvar a Deus por essa igreja, que tem sido um suporte para a vida da pastora Marta. E temos mais, mas eu vou passar a última, tá? Só a última, porque o nosso tempo já está aí, não é bem avançado. Mas eu quero passar do Paulo e da Fatinha. Paulo e da Fatinha, por favor. A última é a sequência, na realidade. A foto anterior é do pastor Jorge Sene, né? Não vamos ter tempo aqui para, né? Mas louvamos a Deus pelo trabalho da igreja também de apoio, suporte ao pastor Jorge. Mas aqui está esta foto, irmãos, que foi tirada aqui em Jersey no mês de fevereiro, depois do nosso reencontro com Deus. Paulo e Fátima estavam aqui conosco. Irmãos, eu quero louvar a Deus por essa igreja também, que tem ajudado em oração, mas também no tempo que Paulo foi fazer o tratamento no Brasil, que também suportou financeiramente, não é? Porque por Paulo ir nós tivemos que enviar com os recursos locais, a passagem, o bilhete aéreo, para ir, para vir, ajudar também Fátima um pouco no sustento. Eu quero louvar a Deus por vocês que sentiram sentiram a necessidade por amor, puderam contribuir com isso. É mais um, e é para fechar então esta parte. Eu quero ir para o terceiro princípio da mensagem, porque a gente precisa terminar, mas tem tanta coisa para falar, irmãos. Acima de tudo, testemunhando um trabalho motivado pelo amor. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o terceiro princípio que eu quero pensar convosco para finalizar é a perseverança que vem da esperança em Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre marcas de uma igreja com propósito. A primeira marca, trabalho que resulta da fé. A segunda marca, esforço no trabalho motivado pelo amor. E a terceira marca, esta marca também tão importante, esta perseverança que vem da esperança em Cristo Jesus.
Versículo 3 mesmo, a parte final do versículo. Então fala, depois de falar o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, fala também a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero fechar esta mensagem com esse terceiro princípio, levando um entendimento claro que precisa ser marca de uma igreja com propósito, uma igreja que é fundamentada na pessoa bendita de Jesus. Uma igreja que a esperança não está em pessoas, não está em uma instituição, certo? Não está em quatro paredes, não está em uma denominação, não está, portanto, em um pastor, não está em alguém humano, não, porque nós precisamos de algo mais, que é algo sólido. Então, se precisamos de algo mais, a gente precisa entender que a nossa esperança precisa estar em Jesus. Se puderem ajudar aí com as luzes, a nossa esperança, portanto, precisa estar em Jesus. Então é preciso nós termos o foco, ter o entendimento, queridos, que precisa ser uma marca de uma igreja com propósito. É uma igreja que é fundamentada em Cristo Jesus e que, portanto, a nossa perseverança, ela precisa vir desta esperança que temos em Cristo Jesus. Ou seja, o que me faz perseverar não tem a ver simplesmente se tudo vai bem, não tem a ver se tá um mar de rosas, se as coisas estão indo, não é tão incríveis, não, porque às vezes as coisas não estão bem, às vezes as coisas estão difíceis, às vezes nós estamos passando pelas turbulências da vida, às vezes o nosso barco está chacoalhando com os ventos, às vezes o vento está contrário e a coisa está complicada, mas se a nossa esperança estiver em Cristo Jesus, nós vamos perseverar, nós não vamos parar no meio do problema e das dificuldades, e nós vamos avançar. Então, que a sua esperança esteja em Cristo Jesus e que isso te faça perseverar e você não desistir da fé. Eu quero concluir lendo esse texto que está já também preparado aqui para nós. Quero ler o texto ainda de 1 Coríntios, aliás, desculpe, o texto seguinte, deixa eu pegar aqui, Romanos 8, 31 a 39, tem pronto aí? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós estamos passando pandemia, sim, mas a nossa perseverança precisa ser da esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Que diremos à vista do que está acontecendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seguinte, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação do Covid? Será a tribulação qualquer, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por mais que tenhamos problemas, irmãos, nós perseveramos nele. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Então essa é a razão de eu continuar, de você continuar. Então entender isso, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. O verso 39 fala: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se a minha esperança estiver em Cristo Jesus, eu vou perseverar. Então que a sua perseverança seja fruto desta esperança e desse entendimento, que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 38 declara, ainda antes disso, que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nada, nem altura,
criatura, não é? Verso 39, sequência, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja relevante, que tem marcas de uma igreja com propósito. Uma igreja que tem um trabalho de fé, ou um trabalho que resulta da fé, que tem um esforço no trabalho motivado pelo amor. Uma igreja que tem a perseverança que vem da esperança em Cristo Jesus. Eu quero lembrar o que diz ainda a NTLH, no versículo 3 de 1 Tessalonicenses 1. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, queridos, que eu vejo essas marcas nessa igreja. Essa igreja que na realidade não são as quatro paredes, são vocês, sou eu, somos nós. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus porque vocês têm colocado em prática a vossa fé. Como o amor de vocês tem feito vocês trabalhar tanto. E como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrar aquela frase que falamos no início. Eu queria já te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você nesse momento. E já finalizando também a nossa celebração. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Eu posso testemunhar isso, que você está sendo essa igreja. Essa igreja. Então, assim como Paulo fez essa oração diante de Deus, eu quero fazer essa oração diante de Deus também a respeito de vocês. Eu quero estimular vocês, não parem. Não parem. Há um mundo que necessita dessa mensagem de esperança que nós carregamos. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos caminhar sem temor. Porque Ele vive, a gente pode ir para frente, mesmo sabendo que não somos imunes a esse vírus. Mas nós podemos ser imunes ao vírus do pecado. Nós podemos ser imunes ao vírus da morte eterna, sim, por causa do sangue de Jesus que está sobre nós. Então, vá em frente, com coragem, com determinação, sendo uma igreja que carrega marcas de uma igreja com propósito. Feche os seus olhos, por favor.